E agora, entrando de verdade aqui no mundo da hipnose não verbal, para quem está começando aí, para entender, a hipnose não verbal, assim como a hipnose verbal, a hipnose formal que a gente conhece, é algo que já faz parte do ser humano antes dele saber que existe. A hipnose não foi uma criação. A hipnose foi uma descoberta. Para começar, ninguém criou a hipnose. Descobriu-se que ela existia, começaram a sistematizar, ganhou várias vertentes, e assim começou a história da hipnose. Beleza? Para começar a história. E sempre junto à hipnose verbal com a hipnose não verbal. Os primeiros indícios, pelo menos que eu saiba, e que muitas pessoas dizem também, os primeiros indícios de transe hipnótico teve muito a ver com o Antigo Egito, ou até com outras civilizações, que tinham os xamãs, que através de comunicação, né, das formas que eles explicavam como aconteciam as coisas, né, e através de imposição de mãos, tratavam as pessoas, certo? Ou seja, começava na verbalização, eu vou fazer isso, 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 isso com você, fazia, né? Poderia dizer exemplo, eu vou usar incensos, vou usar umas infusões, vou usar uns chás, vou fazer uns sons, e tudo isso aqui vai servir para curar você. Ó, pré-sugestão já rolou. Então, na hora que ele faz o processo, ele não precisa falar mais nada. Ele vai emitir sons, vai ter cheiros, e ali a hipnose não verbal está acontecendo. A pré-sugestão já aconteceu. Beleza? E assim começou essa história de entrar em transe, porque as pessoas mais suscetíveis e que procuravam a cura com esses xamãs, com esses sacerdotes, que inclusive só eles podiam usar esses poderes, se fossem outros, poderiam até matar eles, só eles poderiam usar esse poder. As pessoas procuravam eles com as enfermidades. As mais suscetíveis, para quem não sabe aí, existem graus de suscetibilidade. Tem pessoas que entram no transe formal com mais facilidade e tem pessoas que não. Tem pessoas que eu peço aqui para ela fechar o olho e peço para ela começar a imaginar alguma coisa, ela vai para o lugar, como se estivesse acontecendo de novo. Tem outras que apenas imagina, não passa daquilo. Para essas outras que são mais suscetíveis, né, elas passam por experiências muito loucas, experiências similares, tão similares que existem estudos que dizem que tem relação, tão similares quanto experiências com alucinógenos ou enteógenos, como você queira chamar, certo? Com ayahuasca, com esse tipo de coisa. Experiências muito similares, muitas vezes sem ingerir nada, por pura sugestão e autossugestão. Então, essa história da hipnose verbal e hipnose não verbal, elas sempre estiveram juntas. E quando a gente fala de hipnose, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em comunicação. Começa pela comunicação. Então, se a gente fala que, se a gente pensa em hipnose junto com comunicação, e aí você começa a se perguntar, então, quando é que não existe hipnose, se hipnose e comunicação estão junto? Porque toda comunicação que gera uma sugestão e tem uma resposta a essa sugestão, como o Anthony Jekyll fala, um grande professor, toda resposta a uma sugestão pode ser considerado um processo hipnótico. Você respondeu à sugestão que foi dada. Ou seja, se o bebê, a mãe está lá no canto, se afastou do bebê, o bebê chora, veja como altera a fisiologia da mãe e ela vai correndo para o bebê. O bebê não falou nada, só chorou, fez uma comunicação não verbal e ativou o mecanismo de proteção com a mãe. Quem começou a estudar a hipnose não verbal, principalmente o Giancarlo Russo, que para mim é a melhor referência, a melhor pessoa para dar explicação sobre os fenômenos fisiológicos da hipnose, ele fala muito isso, a gente entender essa comunicação, principalmente essa comunicação da infância, que aí a gente começa a entender a hipnose fora da caixinha, os processos de sugestão antes de ter verbalização, que é a mãe com o filho.
Outra forma de hipnose, de comunicação, além do choro da criança, da respiração da criança, do tipo de choro da criança, tudo isso é uma comunicação não verbal, né? Cada forma de choro da criança está querendo dizer uma coisa diferente, sem falar nada, certo? É por isso que eu digo que muitas vezes a gente fica preocupado em educar as crianças, porque como a gente acha que tem um córtex pré-frontal desenvolvido, a gente tem um conhecimento, tem que ensinar para crianças, a gente tem que aprender muito mais com os instintos que as crianças têm ainda e que a gente já perdeu. A gente está se preocupando errado, pessoal. A gente está se preocupando em querer ensinar para as crianças o que a gente desaprendeu. Em vez de entender o que a criança está querendo falar para a gente está querendo que a criança entenda o que a gente está falando com ela. Quando quem tem o córtex pré-frontal e que tem que ter o entendimento do que ela está falando é a gente, e não a gente tentar fazer com que a criança entenda o que a gente está falando. Claro que tem essa interação, mas para vocês entenderem como o grau da inversão das coisas, como é que é, não é? Então, uma outra coisa, o toque. O toque é uma comunicação não verbal também. E se essa comunicação não verbal induz a uma alteração fisiológica, e o que é que a gente faz quando está fazendo a hipnose, quando a gente quer fazer uma mudança com a pessoa? A gente quer trabalhar com a emoção. O que é que está separado disso? Só a verbalização. A intenção é a mesma. Então, a hipnose não verbal, essas respostas não verbais, estão o tempo todo acontecendo com a gente. Eu acho isso muito importante deixar claro para quem está aprendendo hipnose não verbal, porque vocês vão receber uma avalanche de mitos com relação à hipnose não verbal. Desde os mitos de que é tudo balela, desde os mitos de que é algo sobrenatural, é algo místico, nada contra sobrenatural, contra algo místico. A questão é, eu já fiz testes de várias coisas que as pessoas dizem que são sobrenatural, eu faço testes em meus cursos e tenho as mesmas respostas. Não estou negando que não que exista coisas sobrenaturais, coisas místicas, coisas, seja lá qual for. O que eu consigo dizer é que eu consigo reproduzir os mesmos fenômenos dentro da hipnose, né? E aí cabe a tirar essas conclusões, né? Sem preconceito mesmo, é coisa de aprofundar o estudo para ver que de acha que tem, né, debaixo do tapete. Então, é muito importante entender isso, porque quando você começa a trabalhar com o seu cliente na clínica, quando você começa a trabalhar com o seu cliente e quando eu falo cliente na clínica, pessoal, pode usar a palavra que vocês quiserem, o cliente, o paciente, ou seja lá o que for, né? Nome é nome, fique à vontade para colocar o que quiser. Ou se for um cliente que você está querendo vender algo, ou um vendedor que você queira comprar algo, a hipnose não verbal, independente da verbal, vai estar acontecendo o tempo todo. Veja que quem está vendendo sabe conversar mais com do que quem está comprando. Por quê? Quem pratica a venda, ou quem está vendendo, está praticando a venda o tempo todo. O comprador não é um praticante, apesar de que tem uns que ficam meio malucados, vivem comprando tudo, né? Mas na prática, né, o profissional é o da venda, não tem o profissional da compra. E veja como o profissional da venda se comporta com você. O toque, o olhar, o sorriso. Não estou falando de verbalização. Tem a ver também o que ele está verbalizando. Mas o toque, o sorriso, o olhar, a condução, como ele se dispõe na sua frente, a distância que ele tem de você para criar intimidade ou não. Agora, pega um vendedor desse e bote ele para... Porque isso daí acontece de forma, muitas vezes, que o próprio vendedor, é como ele fala assim, não, eu tenho jeito para coisa. O jeito para coisa é tudo isso. Que assim, ele tem esse tino, mas não parou para estudar. Imagine um cabra desse que para e estuda exatamente como fazer as coisas, né? Então, a hipnose não verbal, nesse aspecto, ela é magnífica, porque você pode estar usando o tempo todo, se você tiver consciência. Se você não tiver consciência, você está usando o tempo todo do mesmo jeito, só que sem ter consciência, né? Toda a comunicação que você está tendo, tem a comunicação não verbal também, e está ali, e está agindo, e está tendo resposta na pessoa que está se comunicando, e vice-versa, né? Se você está percebendo isso ou não, é outra história. Mas talvez
eu quero que depois de hoje, vocês que estejam assistindo isso aqui, comece a se atentar para isso. Quando você for fazer uma compra na loja, veja como é o comportamento do vendedor. Porque não tem comprador profissional, tem vendedor profissional. Comece a entender como é que funciona isso e comece a pensar, ó, aqui um exercício de hipnose. Quando você for fazer compra, pense assim, ó, como seria se eu fosse um comprador profissional? E aí entre na loja e vai fazer compra. Veja que vai ser tudo diferente, né? Então, essa é a essência da hipnose não verbal, antes de querer levar a pessoa em qualquer estado de transe. Transe formal, que para mim hoje transe é quase tudo, né? Mas o transe formal de botar a pessoa para virar olhinho, para botar a pessoa para ficar se tremendo, para a pessoa ficar tendo catarse, né? E tudo isso vale. Mas antes disso, você pode fazer uma dessensibilização fabulosa com a pessoa, se você, sabendo o momento certo, no meio da conversa, você tocar no ombro dela. Você consegue ativar memórias se no momento você tocar uma parte do corpo dela. Vou falar aqui uma coisa bem clara que me veio à mente, que eu estava aqui, nesse lugar que eu estou falando para vocês. Eu estava atendendo uma cliente aqui e ela falou para mim o seguinte: eu estou com uma dor nesse braço aqui, uma dor muito forte que não passa nunca. E aí eu comecei a conversar com ela, né, para investigar essa dor. Aí eu fiz assim: você lembra de alguma história sua na infância que tenha sentido, você tenha tido um impacto, que venha na sua cabeça agora? E ela fez: pô, eu lembro que quando eu era pequena eu tinha muita mania de cuspir as pessoas na sala de aula. E minha mãe me levou no psicólogo. E quando eu cheguei no psicólogo, minha mãe contou para o psicólogo o que é que eu fazia. E aí o psicólogo chegou para mim e me cuspiu. Quando ela falou me cuspiu, ela fez isso aqui, ó, e me cuspiu. E quando ele me cuspiu, eu fiquei estatelado, eu não sabia o que dizer, fiquei em estado de pânico, e olhava para a cara de minha mãe não falava nada, eu me senti, tipo assim, aquela sensação de abandono, né? Aí eu falei assim, e ela falando com a mão aqui, eu fiz assim: aonde foi que ele cuspiu mesmo? Ela fez: aqui no ombro. Eu fiz: e onde é que você está sentindo a dor? Aí fez aquela cara, ela mesmo buscou, né? Na comunicação não verbal, ela foi falando, buscou e começou a conversar comigo com a mão aqui. Ou seja, ela já estava dizendo, olha só, verbalmente, ela não conseguia associar uma coisa a outra, mas não verbalmente, o corpo dela já estava aqui desesperado, ó. É aqui o problema que eu tive na infância, que o cara me cuspiu, né, e eu olhei para minha mãe, e minha mãe não fez nada. Não verbalmente, ela já estava me respondendo aqui, ela conversando comigo aqui, ó. O corpo já estava falando. Por isso é aquela história do corpo fala, quando você começa a entender o que o corpo está falando, tudo muda. Eu falo isso porque eu também trabalho com medicina chinesa, eu vejo as respostas emocionais no corpo, inclusive estou aprofundando um pouco mais, em breve tem novidade para vocês aí, né, voltado para a medicina chinesa, entender como mudar as respostas fisiológicas através de pressão em pontos no corpo, né, vai ser bem legal, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uma outra coisa que se confunde com o verbal e com o não verbal. Porque se eu estou falando, estou verbalizando. Cobes, você não pode dizer nada. Agora é verbal. Ok. Mas tem outra coisa que é não verbal dentro do verbal. A entonação de voz. Tudo bem que é verbal, que você está entendendo o que eu estou falando. Mas se eu diminuir o tom de voz, olha como você já relaxou. Independente do que eu estou falando, só o fato de eu estar falando baixo. Então, isso também é não verbal. A entonação, né? Se é mais grave, se é mais agudo. Tudo isso, na hora que você vai fazer a hipnose verbal, o não verbal está junto. Se você vai fazer um papel de algo mais forte para a pessoa sentir, se comporte de forma mais forte para a pessoa sentir. Se for um momento que você tem que ser mais acolhedor para a pessoa, se comporte de forma mais acolhedora para a pessoa sentir. Não é só o que você está falando, o que você está verbalizando, mas como você está verbalizando. Se você fala de forma mais calma, a pessoa vai ficar mais calma. Se você falar de forma mais intensa, a pessoa vai ser mais intensa.
Cara, é muito nítido como o dia e a noite, né? O sistema simpático e parasimpático funciona igualzinho. Pense, de dia, isso eu estou falando, pessoas que funcionam de acordo com o relógio certinho, né? De dia, a ativação é do sistema nervoso simpático. O que seria o nervoso simpático? Para resumir, seria o que dá o gás para você acordar, andar, fazer as coisas, resolver tudo que tem que resolver. Isso de forma positiva, né? De forma positiva. Quando é de forma negativa, é quando você está com descontrole de adrenalina e tem crise de pânico e tem, né, outros desconfortos. Né? E o sistema parasimpático seria à noite. O que é que de noite a gente faz? A gente dorme, a gente relaxa. Então, você pode usar o princípio do dia e da noite até na conversação. O que é que faz a ativação simpática? Quando você fala de forma mais forte, então é a forma que você vai falar. Se você vai querer um relaxamento maior, veja que todas as induções de relaxamento de meditação, ninguém está falando de forma forte. Sempre está falando, agora feche os olhos, relaxe, sinta a sua respiração. Ou seja, está tendo o verbal e o não verbal, que é o como, que é a forma que está falando. Então, quando você começa a entender isso, você vê que a hipnose não verbal está muito além do que a gente vê muitas pessoas falando aí.